Posição pra gente? Justamente essa é a pergunta. Só pra gente começar, a pergunta é exatamente essa. Porque como você fez isso, ele é um podcast autoexplicativo, né? Começa a partir de uma pergunta. Legal. Então a pergunta é justamente essa. Como que você fez esse recomeço de algo que era muito grande, e esse recomeço em tão pouco tempo você construiu algo ainda maior? Porque foi muito louco, né? Você construiu algo muito grande, que era o Corpo Explica. Naquele momento o Corpo Explica tinha praticamente 4 anos de existência, tinha saído de uma ideia que eu tive dia 13 de outubro de 2018, tá? 17. 13 de outubro de 2017 foi quando eu tive a ideia, o nome Corpo Explica, reuni o grupo e começamos. Ali era só uma ideia, depois virou um negócio, depois virou um método, depois virou um artigo científico. Então, quando nós estávamos no auge, ali nós tivemos as nossas desavenças filosóficas societárias. Sim. E, cara, beleza, vamos fazer o seguinte, cada um vai pro seu rumo. E ali eu precisava, inclusive, aplicar o que eu ensino para resolver o problema ou resolver a minha vida. Para resolver o problema não deu. Eu falei, cara, então eu vou resolver a minha vida e resolver o meu problema. Então eu tinha que ter coragem de chegar e falar, ó, nós construímos essa caneca juntos, nos desentendemos, temos intenções, visões e disposições diferentes. Eu vou para um lugar, você vai para o outro. Não faz sentido a gente ficar brigando aqui a vida toda. Uhum. Ou eu fico com a caneca ou você fica com a caneca. Não tem outra opção. E ali foi difícil, porque eu tinha tido a ideia, todos foram importantes, né? Mas eu tinha tido a ideia, então cada um tem aquele seu carinho especial. E para mim era um filho. Sim. E eu tinha aquela preocupação com o time, eu tinha na minha cabeça que talvez aquilo não funcionasse sem mim por causa de como eu sabia que funcionava. Mas era só um talvez, e eu tinha que me despir da minha vaidade e dizer, poxa, talvez eu esteja errado. E nessa hora você precisa ser grande para chegar e falar assim, tá, será que eu tô pronto para sair e ver isso aqui brilhar mais? Porque eu me assustava e me incomodava quando eu pensava, pô, pode ser que eu saia e afunde. Beleza, isso me incomoda. Mas e se eu sair e brilhar mais? E a verdade é que me incomodava também. Aí eu falei, pô, ok, então eu não posso ser peso e nem ficar brigando para sustentar isso aqui. Será que eu tenho coragem de deixar tudo para trás? Porque tem aquela coisa, quem diz que fez um, diz que faz outro. Uhum. Exato. Então aquela coisa, por que você acha que vai afundar? Porque precisa de mim, porque não funciona sem mim, tá? Se precisa de mim, não funciona sem mim, cara, faz outro. E ali eu falei, beleza, para acabar com a treta eu vou sair fora. Vou deixar tudo para trás. E no pé que tava, o deixar tudo para trás tinha que ser tudo mesmo. Método, patrimônio, história, a cadeira, a autoridade. Base de clientes, tudo. Tanto é que, naquele momento que eu vim pro podcast, tipo assim, a minha bio era confusa. A minha apresentação era confusa, porque eu chegava, chegou o cara do Corpo Explica. Tá, mas ele não tá mais no Corpo Explica. Ele não vai mais falar do Corpo Explica, né? E até a bio, tipo, pô, o pai da análise corporal, mas eu vou ficar falando disso se eu não estou mais lá, né? E aí eu não queria nem gerar uma concorrência. E aí eu falei, cara, beleza. Eu preciso seguir em frente. Então, foi a decisão que eu tomei. Seguir em frente para fazer o quê? Eu me lembro quando o Steve Jobs saiu da Apple, algumas pessoas sempre me chamaram a atenção. Steve Jobs, Bill Gates e Silvio Santos. Em especial o Silvio Santos. Quando o Steve Jobs saiu da Apple, eu vi um jornalista dizendo que tinha visto uma entrevista, um papo. Eu procurei isso, não achei. Eu vi esse cara dizendo que o Steve Jobs disse que quando saiu da Apple, ele saiu tranquilo porque ele tinha 10 empresas na cabeça e todas elas eram maiores do que a Apple. Na época, quando eu vi isso, eu pensei, tá blefando. Sim. Porque, mano, é a Apple. Maior que a Apple. É a Apple, tá blefando, não faz sentido. E depois que eu saí, as pessoas me perguntaram, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Era como é que você tá, o que você precisa, o que você vai fazer, né? Que um cara desse tamanho talvez faça alguma coisa. Mas tinha também o fantasma dos Mamonas Assassinas. Tipo, e aí, será que você faz um outro álbum? Será que você faz um outro show incrível, né? Eu senti muito isso quando fui escrever quando eu escrevi o Seja Foda. E o Seja Foda, ele ficou viral, né? 11 milhões de cópias. Foi muita coisa. Foi uma coisa assustadora, assim. E aí depois, quando... Aí eu falei, pô, será que você é aquele autor de um livro só? E tá tudo bem. Mas... É igual fazer filho, gente. Você faz um filho. E o segundo filho, será que vai dar certo também? Não é? Faz outro agora. Faz outro agora. E assim, ele já tinha tido um sucesso. E realmente se espera pelo menos aquilo. E aí tinha toda aquela nuvem negra, porque da minha parte eu falei, cara, não faz sentido envolver os alunos nisso, né? Infelizmente eles foram envolvidos, porque eu não controlava tudo isso. Então tinha aquela confusão, aquele ranço, aquela mágoa, era um negócio muito bagunçado. Eu falei, beleza, quando eu me desconecto disso,
Aí eu lembro do Steve Jobs, eu falo, acho que eu tenho outras coisas na cabeça e talvez seja maior do que o Corpo Explica. E longe de desmerecer, é só porque o Elton que estava saindo do Corpo Explica era completamente diferente do Elton que tinha entrado pro Corpo Explica. Quando eu entrei pro Corpo Explica, ele era um negócio para mim, eu tinha uma visão de futuro e tal, mas era um negócio. Naquela época eu estava endividado, com o nome sujo, eu não era ninguém relevante no mercado, na internet, na sociedade, no meio acadêmico. Quando eu saio do Corpo Explica, eu já tenho 4 artigos científicos publicados, eu já tenho um método validado cientificamente. Então, peraí. Inclusive, se torna mais difícil, porque agora você já é o Elton, tá? Mas você tem outro ativo. Então, para mim, o recomeço, ele nunca é volte para o início, nunca é do zero. Tá? O do zero, para mim, tem que vir bem entre aspas, porque não é do zero, é outro cara, são outros contatos. Quando eu comecei o Corpo Explica, eu não conhecia vocês. Quando eu saí, eu conhecia, entende? São recursos completamente diferentes. Então, para mim, o recomeço vá por outro lugar ou vá por outro caminho. Aí, e minha esposa sempre me apoiando, cara, como você fez isso? Com a mulher incrível que eu tenho. O resumo é esse, sem essa mulher eu não teria feito. Seus momentos de tempestade, é ela que você recorre? Cara, ela é meu farol. Ela é meu farol, tipo assim, dependendo de como ela estiver, eu sei se eu tô bem ou se eu tô mal. Eu me lembro até hoje, um dia que ela saiu, foi pra academia. Quando ela voltou, eu tava sentado ali na calçada de casa, ali no condomínio. E aí, quando ela... Porra, foda. Quando ela me olhou, ela falou assim, você tá pensando merda. Eu falei, por que ela? Você tá com cara do Elton de Taguatinga. Não sei o que você tá pensando, mas para de pensar e não se esqueça do homem que você se tornou. Você tá pensando com a cabeça do Elton antigo. Você não é mais aquele Elton. E aí eu, putz. E aí eu já tinha dado entrada no Green Card. Eu tava indo embora, sacou? Eu já tinha, na semana de assinar os papéis, eu recebi uma notícia do Renato, meu sócio, que ele também tinha mudado de ideia e tal. Aí eu falei, então vou fazer o seguinte, eu tenho uma outra ideia na cabeça e tal. Ele me conta, mas vamos fazer. Então, eu fiz com pessoas incríveis. Então, para mim, uma coisa que eu mais preservo hoje são as minhas relações. Então, quando a sua mulher olha para você e fala, não se esqueça do homem que você se tornou. É muito fácil as pessoas virarem e falarem o tempo todo, não se esqueça de onde você veio, não se esqueça de onde você veio. Mas ela sempre... se tornou. ela fica sempre me lembrando de quem eu me tornei e do que eu quero fazer. Tanto é que ela falou assim, amor, a gente realmente precisa decidir, tá? A gente precisa decidir e a única pergunta que eu tenho para você você vai conseguir não fazer o que você pode fazer? Você vai conseguir ir para lá, não fazer, desligar, não mexer, não criar nada, ficar olhando o mundo como você vê, as pessoas como você vê, não fazer nada? Eu sei que você é apaixonado por carros, mas você também é apaixonado por gente. Você vai lá, você vai comprar o primeiro carro, o segundo carro, você vai entrar para a Fórmula Drift e tal, mas daqui a pouco você vai estar olhando as pessoas, o seu telefone vai tocar e você vai conseguir não fazer? Aí eu falei, putz, acho que eu não consigo não fazer. Ela, então decida que se for para ir, nós vamos, se for para ficar, nós vamos fazer. Então, como é que você fez isso? Sempre tive uma visão muito grande de futuro e acho que não é tão difícil ter uma visão muito grande de futuro. O difícil é acreditar nela. E eu descobri que você acredita quando você se cerca de pessoas que acreditam. Porque quando você